que é necessidade? Dizem que uma necessidade é uma mãe da invenção. De vez em quando, como forças liberadas pela guerra moderna. Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos lá. Foram mostradas como catalista para uma mudança massiva. Essas mudanças são muitas vezes alcançadas em muito curtos períodos de tempo. Sob condições de tempo de paz, normalidade, um novo veículo de luta seria desenhado, construído e testado em um período de algo como 5 anos. Entre 1941 e 1945, alguns desenhos muito sucessivos foram produzidos em tantos meses. Tinha que ser. Uma guerra no Oeste era uma tarefa demandante e sem remorso, que consumia cada nova oferta assim que estava pronta para uma ação. O preço da falha era inimaginável. Desde 1943 em diante, os engenheiros alemães foram dirigidos pelas desesperadas demandas de uma frente voráciga, que ameaçava consumir seu próprio país se eles não suportassem exatação a tecnologia certa. Nos mais curtos períodos de tempo possíveis. Apesar de os excessos vinosos do regime sob o qual eles sofram, como fábricas alemãs produziram uma variada excelente de veículos de luta armada em um período incrivelmente curto de tempo. É comum dizer que uma indústria dos armamentos alemães colocou como melhores armas possíveis nas mais ruínas mãos possíveis. Isso é certificado verdade dos veículos de luta armada. Obviamente, havia muitas falhas, mas contra como opções, havia também um grande número de veículos sucessivos que formaram uma cara da guerra armada por anos a vir. Durante a Segunda Guerra Mundial, o que disse com uma armada alemã é que tem muitos veículos que se apressaram em tornar obsoletos. Como o Panzer II, o Panzer III, e o que eles fazem é levar o chassi sobre mesas veículos e misturá-los com uma arma e transformá-los em armas de assalto. E eles também levam muitas armas capturadas que eles possuem e transformam como em artimanha móvel, como um T-35 tchecoslovaquiana. Então, é um tipo de coisa evolucionária que uma armada alemã faz. Uma artilharia móvel não é nada mais do que uma artilharia que foi projetada para manter-se com os panzeres e dar-lhes transporta rápidos. Um novo veículo sucessivo, nascimento de desespero pelas demandas da frente russa, eram os veículos de artimanharia próprias, que foram empurrados para uma produção das fábricas alemãs devastadas pela guerra, para levar como batalhas defensivas desesperadas desse conflito terrestre. Uma força de artilharia móvel, que poderia ser empurrada de lugar em lugar na fronteira russa, para viver como necessidade de uma situação militar, que estava declinando em quase todos os dias. Apenas 2 anos anteriores, ninguém em seus céus credenciados que uma situação assim poderia surgir tão cedo. Em os dias gloriosos de 1941, Adolf Hitler apareceu inventível. Era Hitler, um jogador. Por 9 anos, ele também era um jogador muito sucessor. Ele fez as chamadas certas no mundo político cortado da República Weimar e da Alemanha nazista. Ele gambolou sobre a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia. Ele chamou o conflito entre a Inglaterra e a França sobre o Tratado de Versalhes. E sua combinação inspiradora de sucessões e agressão precipitou o espetacular falo da França em 1940. Mas como todos os jogadores, eventualmente, uma espécie de saiu. A sorte de Hitler saiu quando ele começou a acreditar em sua própria invencibilidade e a ignorar os ensinamentos da história. No século XVIII, a invencível armada Suécia de Charles de Gaulle foi destruída na Rússia. No século XIX, Napoleão viu sua grande armada morrer e morrer na família campanha de 1812. E foi mesmo a armada britânica que conquistou toda uma era vitoriana recebeu um dos seus poucos retornos com uma campanha insuficiente e sombria na Crimeia, marcado por doença, dificuldades e desespero. Mas, após os grandes sucessos no Oeste, em maio de 1940, Hitler enviou suas forças para a Rússia. Elas chegaram inesperadas em quase exatamente os mesmos campos de batalha que Napoleão tinha antes de Moscou. E em 1944, uma era da Crimeia é um desastre para as tropas alemãs, com perdas em uma escala que uma armada britânica não poderia ter pensado possível. Em lato de 1941, uma operação Tifon caiu em pausa, no fundo da grande cidade de Moscou, perto do ponto de vista do campo de batalha de Napoleão de Borodino.
E em 1944, toda uma armada alemã foi perdida na mesma Crimeia que uma britânica tinha falhado durante sua própria campanha. Os ensinamentos da história militar estavam lá para todos ver, mas Hitler escolheu ignorá-los. Uma das razões pela sua arrogância foi seu acredito irracional no poder de armas novas, para alcançar resultados decisivos onde outras falharam. Este era um trato que tomava uma qualidade fantástica de guerra, mas havia um pequeno elemento de raça em seu pensamento. Ele tinha certificado sido provado certo quando como novas divisões de Panzer tinham cortado o Ardennes para capturar a França, e quem poderia culpá-lo por acreditar que uma mesma coisa era possível? Na Rússia, especialmente com armas como uma super-morta de carro. Em 1855, como forças britânicas e francesas lutando na Crimeia derramaram o Sebastopol. 90 anos depois, como forças alemãs lutando na Crimeia faziam exatamente a mesma coisa. Os mortais da guerra que foram atacados na campanha de 1854 pelas forças britânicas foram delegados na série do poderoso carro. Monstros que foram atirados pelas forças de Hitler em 1942. Na época da guerra contra o Sebastopol, 6 dessas armas enormes que se propuseram por si mesmos poderiam ser retratadas. Dessa vez, não haveria armamento ou armatura. O grande apoio artilheiro dos carros ajudou a quebrar as defesas russas, e o Sebastopol caiu nas mãos dos alemães em 1942. Essas máquinas monstros rodaram em um chassi completando o ato, com 11 rodas de carreira em cada lado, e suas armas de 54 centros enormes atiravam em um chassi que pesava 1.577 kg. Apenas 6 eram construídos, mas esses 6 eram suficientes para seguir o Sebastopol para Hitler, onde os britânicos haviam falhado. Cada uma dessas armas enormes foi nomeada. As primeiras 4 foram chamadas após os deuses norte-americanos da mitologia: Thor, Odin, Loki, Zoe. E como últimas duplas, bem bizarramente, após como figuras bíblicas, Adão e Eva. O carro era uma armação gigantesca de 60 centímetros, montada em traços, montada de própria armatura. Pesava 124 toneladas, e realmente estava completando fora de ligação, do ponto de vista de um veículo de luta, e você teria que considerá-lo mais ou menos um pedaço de artilharia fixa que poderia apenas se movesse, ao invés de artilharia fixa, sem sentido convencional. Que Quantekui foi que, na Primeira Guerra Mundial, os austríacos derrubaram algumas enormes fortalezas e usando armas e traços de cavalo e de traços, de um calibre muito pesado. E os alemães estavam, claro, tentando emular isso. E eles vieram, em 1937, desenvolvendo essa armadura enorme, construindo um carregamento de traços para ela, e depois usá-la, eu acho que somente na Rússia, contra algo das fortalezas em Sebastopol e tal. E há casos, durante o assalto em Sebastopol, em que ela abriu algo enormes defesas concretas. Mas, realmente, uma coisa como essa é uma arma muito especialista. Ela tinha que ser tomada em pedaços para ser movida a qualquer lugar em carregamentos especiais, e provavelmente era mais problema do que realmente era. Em muitos aspectos, uma campanha de inverno de 1942 foi uma marca de água para uma Wehrmacht. Depois do exército de Sebastopol, não havia muito trabalho para os austríacos, e agora era o turno dos exércitos alemães para entrar no assalto. Mas uma classe Cal de armas de assalto autopropelidas havia provido-se sucesso em ação. Infelizmente, o mesmo não sempre poderia ser dito para outras inovações de Hitler. A Cal representava o fim muito grande do desenvolvimento de armas. Esses homens estavam treinando com o outro extremo, tanto em tamanho quanto em sucesso. Este era o Golias, um dos 3 tanques de demolição feitos pela Alemanha durante uma guerra. Era um tanque de controle remoto, que era desenhado para ser guiado até tanques inimigos, e depois foi detonado. Embora este vídeo mostre soldados treinando com essas armas, é óbvio, mesmo assim, que os operadores tinham que se expor a posições inimigas hostis para ter qual prospecto de guiar a arma de suicídio ao seu alto. De consequência, como casualidades eram muito altas, e este trabalho era muito impopular entre soldados que operavam máquinas como o Borgward B4 ou o Golias. No entanto, mais de 7.500 tanques de demolição de controle remoto foram construídos e usados vendidos no campo.
O seu sucesso não está gravado, mas o ratio de falhas aos sucessos é alto. O Cal e o Golias representavam um fim convencional do espectro militar. O Golias aqui é uma outra ideia bem bonita. É básico um veículo de trânsito pequeno cheio de explosivos altos, que é dirigido para seu alto com controle remoto. Os alemães tiveram vias dessas coisas, ou funcionando por rádio, ou, neste caso, por fio, saindo do veículo, como um pequeno brinquedo e os homens o guiariam para seu alto. De novo, você só pode realmente esperar algo assim contra defesas fixas. E era a natureza da guerra alemã, manter o celular, então se pergunta onde eles esperavam usar metade do tempo. Eu vi filmes de Golias em que o veículo é virtualmente incapaz de ficar em caminho em nada de terra morta. E, é claro, quanto mais longe é do operador, mais difícil é para ele agir. E uma vez que uma oposição descobrir o que é, eles vão fazer tudo em seu alto para detê-lo. Isso só requer um tiro, cortar o fio e terminar. Nós desenvolvimos coisas semelhantes na Grã-Bretanha. Elas foram todas consideradas um esforço completo até o fim. Nenhuma delas nunca funcionou correio. E eu diria que o mesmo deve ser dado para Porro e Golias. Há uma foto famosa, eu acho, tomada na Itália, de um soldado da armada estadunidense enviado em uma montanha das drogas. E eu também imaginar o exército alemão dizendo ao Elvig que essas coisas simples não valem a pena se preocupar. Todas como dificuldades de carregá-las para o local, de montá-las, provavelmente serão inúteis à mídia que como coisas se quebram a metade do alvo. Hoje, os rostos dos veículos de combate armado da Wehrmacht ficam quietos e silenciosos sobre o sol de verdade. Esta é a fundação do Museu de Ordenação da Armada dos Estados Unidos em Maryland, nos Estados Unidos. O lugar final para muitos dos sobreviventes da luta titânica na fronteira russa. O camuflagem de inverno branco se contrastam incongruentes com o verão de verão e o céu azul. Estas máquinas, que uma vez trouxeram o terror ao continente da Europa, agora ficam quietos e silenciosos. Entre os tanques conhecidos, como o Pantera e o Tigre, há alguns nomes homens famosos. O Hummel, o Weiss e o Gafanhoto. Mas não dia em que estes camuflagens de verdade e branco serviam de verdade nos pássaros cobertos de neve da Rússia, sua contribuição foi cada vez mais importante do que os tanques famosos na fronteira. O uso de veículos de camuflagem para apoiar os objetivos da Wehrmacht crescendo exponencialmente desde o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Mesmo em 1941, apenas 19 das 140 divisões alemãs lanças para uma invasão da Rússia eram divisões de Panzer. O exército de 1942 era muito mais mobilizado. Os panzergranadeiros se movimentam rapidamente pelo campo de batalha em camuflagens armadas eram muito mais números. Mas mesmo a armada móvel ainda requeria apoio artifício para alcançar muitos dos seus objetivos. Aquele apoio artilheiro precisava ser tão mobilizado como eles. Uma armada de assalto de Sturmgeschütz foi original projetada para oferecer esse apoio. Mas, em 1942, como necessidades de campo de batalha significavam que eles eram outros ao papel dos Panzergrenadiers. Isso deprimiu uma armada de apoio ao rio próximo, que uma armada de Geschütz foi original projetada para oferecer. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. Isso deu um espaço que não pode ser filtrado pela artilharia ou pesada. Essas armas pesadas muitas vezes ficavam atrás das tropas motorizadas ao longo das enormes distâncias que precisavam ser cobertas na Rússia. Na Europa, durante como campanhas de 1939, 1940 e 1941, depois como ruas eram boas, foi encontrado que uma artilharia convencional poderia ser movida e implantada de forma razoavelmente fácil. Mas na Rússia, como ruas de terra se transformaram em escravos. Como ruas se transformaram em rios de neve com a chegada da primavera e do inverno. E elas foram frequentes cobertas em neve profunda durante os meses de inverno.
Uma melhor solução possível para uma provisão de apoio artesão pesado para como batalhas móveis que agora estão enviando lutadas na Rússia para o destacamento de armas de calibre grande e de propulsão própria encarregadas completas atrapalhadas. Esses veículos poderão ficar de forma razoavelmente próximas divisões de Panzer rápidas com o mesmo apoio artilheiro pesado que normalizou o necessário para transportar de carros ou motocicletas. Elas foram conhecidas coletivamente como artilharia de estômago ou armas de propulsão própria. Essas tropas, vistas aqui durante o avanço alemão para o Cáucaso em 1942, estão atuando com suas armas. Mas para atuar, uma arma tem de primeiro ser desarmada. Neste momento, uma equipe será exposta ao fogo inimigo. Uma arma de 15 centos pesada poderia ser montada em um chassi de trânsito para produzir um veículo que estava sempre pronto para ação e que daria à equipe uma mídia de proteção contra o fogo. Artifício e que poderia manter o ritmo com como espadas sobre o terreno pior possível. As unidades de artilharia de propulsão própria foram criadas. Como primeiras armas de propulsão própria provaram efetivas, mas uma guerra contínua e uma situação da Alemanha ficou cada vez mais desesperada. Suas forças forçadas se encontraram enfrentando forças de fogo superior de artilharia de inimigo cada vez mais pesada. Para combater isso, uma Wehrmacht precisava de uma variada de plataformas de armas móveis capazes de mover a artilharia pesada para regiões forçadas sobre o vasto campo de batalha da Rússia. Finalização: milhas de armas de propulsão própria em uma variada impressionante de variações se apresentavam. Embora fossem como demanda como insistentes da frente russa que forneceram um verdadeiro catálogo para o desenvolvimento de armas de propulsão própria, havia um número de precedentes anteriores. Números limitados de armas de propulsão própria chamadas de SIG foram sucessivos desenvolvidos na campanha de 1940 na França. Inicialmente, esses veículos usam o chassi Panzer I ridículo leve para carregar a arma de propulsão de 15 centos pesada. Os soldados que avançaram aqui usaram uma arma para derrubar uma arma de propulsão de edifícios e pontos fortes. E, apesar das limitações óbvias destinos principais armas de propulsão própria, eram ações como esta que convenceram o comandante Nobel de que havia um papel de artilharia pesada carregada em um chassi de traço. O chassi Panzer I era o primeiro e o menor chassi da Alemanha. Secretamente desenvolvido como um trator agrícola durante os anos em que uma Alemanha foi prevenida de desenvolver chassis pelo Tratado de Versalhes, era, muito provavelmente, um ponto de parte. Era uma máquina de 2 homens, menor do que muitos carros de salão modernos. Em breve, provou ser inadequado a algumas condições de combate. Uma era da armadura muito fina e era inefetiva. Mas o chassi era um bom chassi e os engenheiros alemães imediatamente começaram a trabalhar para produzir variantes especialistas para outras tarefas de batalha. Os alemães, como uma raça, há muito tempo foram famosos pela qualidade do seu trabalho de engenharia. Eles também são justificativa famosos pela sua meticulosidade. Uma demonstração disso pode ser visto sem modo profundo em que cada chassi de tanque fabricado durante a Segunda Guerra Mundial foi transformado em um chassi de batalha com uniformidade. Regularidade para produzir um amplo arraio de veículos especializados para lidar com todas como necessidades do campo de batalha. Cada chassi de tanque produzido por fabricantes alemães ou por suplementos de satélites tchecoslováquicos foi alterada sistematicamente para produzir não apenas os próprios tanques de batalha, mas em todos os casos havia também uma variante de tanques de comandos, tanques de munição armadas, veículos de recuperação armados e até mesmo tanques de fogo. No caso da artilharia, essa abordagem sistemática para como possibilidades de desenho de cada modelo foi a primeira a ser vista no Panzer I. Como vamos, para uma adaptação sucessiva do chassi do Panzer I que permitiu ao SIG-33 carregar uma arma de 15 centos pesada para um pedaço de artilharia pesada que poderia ser movido direto para uma linha frontal. Sem entanto, havia um grande desafio no arranjo de uma arma tão grande em um chassi tão pequeno. Era tão pesado que uma arma era muito liável para ser derrubada. Este traito indignado levou à busca de uma alternativa melhor. Naturalmente, o primeiro passo foi examinar o chassi maior do outro tanque de fogo alemão em serviço, o Panzer II. Como o Panzer I, o Panzer II foi encontrado para ser inadequado em condições de combate. E como o Panzer I,
O chassi do Panzer II foi sucessivo desenvolvido como uma carrega de armas em uma tentativa de prolongar a vida do desejo. Neste respeito, o desenvolvimento do chassi do Panzer II foi um pouco melhor que o do Panzer I. Embora tenha dado um perfil um pouco menor e, portanto, melhor estabilidade e uma maior mídia de proteção para um equipamento, foi apenas fabricado em quantidades pequenas. Apenas 12 foram feitas e todos parecem ter sido dispostos para a África para equiparar o corpo de África. Na prática, nem o Panzer e nem o Panzer II poderiam lidar com uma necessidade da arma pesada de 15 centros que eles estão se adaptando para carregar. Uma solução lateral ao problema foi encontrada reduzindo o peso da arma de 15 centros a 10,5 centros. Isso produz o VEIS, ou VAIS, que combina o chassi do Panzer II com uma arma de 10,5 centros mais pesada. O VEIS foi excelente desde que foi suficiente para manter um equipamento mais pesado o suficiente para produzir uma barragem efetiva. 682 dessas máquinas foram convidadas com braços abertos pelas tropas pesadas. Uma coisa que não recebeu favor foi o nome. Isso não sugeriu poder e presença e foi abandonado pelas ordens pessoais de Hitler em 1944. Sem entanto, continuaram a ser conhecidas como VEIS como tropas que valorizaram seu valor consideravelmente na batalha. Foi o mais importante equipamento de artilharia autopropelida. Era um equipamento muito bonito. O estranho é que, apesar de utilizar o chassi, quando o exército alemão usou o chassi, era obsoleto. O desafiante é que não havia o suficiente espaço de acomodação nesse veículo. Eu acho que, por exemplo, como batalhas mais pequenas de batalhões de armas, de regimentos de armas, de veículos bastante versáveis e importantes. Mas é um bom exemplo de um equipamento obsoleto sendo trazido para o serviço e, sim, mais ou menos, fazendo seu papel. Mas com todos os veículos obsoletos, como diz, você tem problemas de equipamento, falta de acomodação. Então, mesmo que você possua rapidez ou trazer para o serviço, você tem o desenvolvimento das suas dificuldades. Tem que ser melhorado ou adaptado. Com a introdução do VEIS, como possibilidades para o chassi do Panzer II parecem ter sido exaustivas. Como demandas incessantes da fronteira russa chamaram para armas mais pesadas e mais pesadas. Então, os engenheiros alemães vieram a examinar como possibilidades inerentes a nenhum Panzer III, que era o principal tanque de guerra da Alemanha nos primeiros anos da guerra. Isso provou ser um campo de pesca muito mais fértil. Uma produção principal variável usando o chassi do Panzer III foi uma família Sturmgeschütz, uma variável de arma de ataque, que passou a se tornar um dos projetos mais sucessivos da guerra. Disponendo com um chassi para montar uma longa arma de 75 centros, o veículo resultante foi eficaz até o papel de arma de ataque quanto de destruidor de tanques. Mas a Sturmgeschütz era uma máquina de compromisso. Ela não era realmente projetada como uma pesquisa especialista, apesar de poder fazer o trabalho. Nem era capaz de fornecer uma barragem de artilharia pesada. Ambas essas demandas levaram a Sturmgeschütz longe do seu papel de fornecer apoio de artilharia pesada às tropas na linha frontal. Para complementar como armas de ataque, era agora óbvio que o Wehrmacht precisava de tanto um veículo dedicado para destruir tanques e um veículo separado para o apoio de artilharia pesada e montado em um chassi de traseira mundo. A solução era adaptar o chassi do Panzer IV para produzir duas máquinas especializadas. No papel de pescador de tanques, surgiu o Nashorna, ou Rhinoceros, produzido desde 1943. Sua arma de 8,8 centros era o que era necessário para lidar com tanques russos em longas distâncias. Havia uma paz de ataque alemã chamada Nashorna, o Rhino. Era um monstro extraordinário, literalmente, bem nomeado, devo admitir. Tinha uma vida curva, tinha uma função muito limitada. Não sei, mas olhando para isso, deve ter sido muito difícil de lidar. E, acima de tudo, o que você não quer estar no campo de batalha é um novo para outros projéteis inimigos. Você tem que pensar nisso também. O lado alemão desenvolveu projetos muito bons, estandardizados, estáveis, e o programa do tanque alemão continuou a ser extremo custo-efetivo. Com um golpe mortal, o Nashorna era claro um grande passo na direção certa.
Embora seu perfil alto tenha sido um problema para a reserva, mas seu alto era principal suficiente poderoso e cerca de 500 sobremesas excelentes destruidores de tanques foram fabricados. O veículo atrás de mim é o Nashorna, o rinoceronte, e também é o chassi do Panzer IV, mas tem um alto de 88 mm. E este é o anti-tanque, uma versão de caça do veículo. O veículo também foi usado como chassi para uma arma, uma paz de artilharia regular, que também foi usada pela armada alemã. Estes experimentos geraram um Hummel, ou Bumblebee. O Hummel usou o chassi do Panzer IV para carregar uma arma de 15 centros pesada para bombardeio de artilharia móvel. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Este veículo superou todos os desafios dos artifícios anteriores. Ele carregava um golpe muito mais pesado, poderia ser descarregado rapidamente e, claro, poderia ser movido facilmente para evitar barragens contra o inimigo. 666 máquinas finalizadas em serviço. Havia uma grande demanda para comunidades de frente nova, havia suficientes para ir rápido. De novo, este é um exemplo dos alemães usando seus chassis. Eles usam os chassis do Panzer III e IV, o que é uma boa ideia.